Começando Sociedade Metamorfose, cada episódio começa esta porra de um jeito. Eu não vou falar recado inicial, não. Porra, vambora. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Quem quer fazer, quem gosta da gente já tá lá compartilhando, fazendo a porra toda. Acabamos de gravar um episódio, o episódio anterior, que é a parte 3 da conversa sobre obesidade, muito denso. Até um episódio mais longo do que normalmente a gente faz. E estamos de volta hoje, aí no mesmo dia, para falar um pouquinho de como estudar. Que a gente já conversou um pouquinho no episódio anterior, não anterior a esse, mas um episódio lá atrás, falando um pouquinho da nossa prática, e hoje a gente vai dar uma certa continuidade. E aí, amoroso, eu acho que você pode trazer um pouquinho com as intervenções minhas do Gulu, porque você... É o nerd da... É o nerd, mas é o devaneio também, porque você... O que você quer fazer, a grande maioria das pessoas não vai querer fazer. Não é questão de conseguir. Não vai querer, exatamente. Vai querer. Então a gente tem que fazer essa moderação. E aí eu acho interessante, cara, você vê, estou com 50 anos de idade. Estamos, eu e você, Gulu. E como a gente muda pra caramba. Como é que, às vezes, questão... Então, tem o quê? 1 mês e meio que a gente gravou aquele episódio. E eu falando da minha prática e como eu mudei de lá para cá. Por exemplo, eu acrescentei o estudo do piano. Que eu falei, o Alan toca piano. Não, eu não toco piano. Eu estudo piano. Tocar piano é outra história. Falta muita coisa para eu tocar piano. Não, você toca assim, Alan. Porque o teu pai, pianista... Não tem nada a ver com o meu pai. Lógico que tem, você não toca piano? Nenhuma música, não toca? Não toca? Não. Eu toco uma música ou outra, mas não toco bem. Então isso não é tocar. Eu estou estudando para tocar, para tentar fazer alguma coisa decente. Mas, enfim... Tipo assim, eu não sei de nada, tô procurando saber. É, mais ou menos isso. Procurando saber. O cara que joga bola mal não joga bola? Não. Inclusive, eu nem entendo para que o cara entra na pelada. Eu nunca entendi. O cara não se diverte, porque a bola vem, bate na canela, bate no joelho, não consegue dar um passe, não consegue dominar uma bola. Qual é a graça? Qual é a graça de fazer isso? Eu nunca entendi essa parada na minha vida. Ele quer correr. Quer fazer atividade física. Ok, isso aí tá explicado. Muito bom, amoroso. É o único sentido que tem. Então, é mais ou menos eu no piano. Também não era muito diferente no futebol, não. Mas aí já é falta humildade. Aí é falsa humildade. Falsa humildade é pior que arrogância. É pior. Não é porque depois de uma época, Gulu, tem uma galera que me conheceu ali depois daquele período da faculdade, que a gente jogou junto. E, cara, parece que eu nunca joguei futebol na vida. Mas é... É um negócio... A limitação física pro futebol é um negócio que te deixa assim... Fala assim, que a galera não tem noção. Eu mesmo, quando eu fiquei seco, magro, forte, bem pra caramba ali com 41, 42, 43, 44 anos, cara, não dava pra jogar futebol. Eu não consigo mais jogar. Então, parei 100%. Claro, perde a graça. É o que eu falo. Eu não entro na parada porque não tem graça. Eu não consigo mais dar um passe direito. Dominar a bola é difícil. Fui jogar outro dia, caí. Tomei um tombo horroroso. Porra, falei, outro dia não, tô falando de 5 anos atrás. Tem mais ou menos 5 anos. Você não joga uma bola? Eu não jogo porque as últimas tentativas, depois dos, 37, 38, foram pavorosas. Uma hora eu ficava um ano sem jogar, tentava de novo, falei, parei. Então, futebol vai pro churrasqueira. Então, esse é o piano. Eu sou... É o piano para mim. Mas eu incluí o estudo porque é uma coisa que eu fiz lá atrás, quando eu tinha 14 anos de idade, e parei e resolvi trazer de volta, porque eu nesse período, várias vezes eu fui, voltei, e fiquei um tempo sem ter o piano. Aí não tem jeito. Não é um violão que você compra facinho, você bota o piano, é um negócio que tem que ter um espaço, é totalmente diferente. Tu canta também? Não, cantar nem pensar. É bom, né? O magista Christian fala que todo mundo tinha que entrar no coro e aprender o instrumento. Ele fala que faz parte do aprimoramento intelectual. Magister Mas cantar tá no quadrívio, né? A música, né? Mas cantar Ele fala, primeira coisa, vai aprender latim, entra no coral. Aí, tu quer ser intelectual, ele manda você aprender latim, entra no coral. Primeira coisa. O piano, o violão, o instrumento, se você não tiver um ouvido muito apurado, você consegue aprender a ler e você tecnicamente consegue executar. O canto, eu não sei. Eu acho muito mais difícil se você não tiver o ouvido aprimorado, você conseguir emitir uma nota afinada. Foda. Eu desafio no parabéns pra você. É muito complicado. Foi muito ruim. Mas eu acho que todo mundo bem treinado solta algum sonzinho, mas cantar é outra história.
Como tocar também é outra história. Por toda a técnica que você possa aprender, tocar mesmo exige um certo talento. Enfim, acrescentei o piano como parte dos meus estudos. Tirei 1 hora de leitura e acrescentei 1 hora de leitura musical, porque eu estudo lendo. Tá juntando, é uma linguagem correta, Amoroso? Imagino que sim. E aí... Tem gente que fala que matemática não é uma linguagem, tem gente que fala que é uma linguagem. Talvez tenha divergência. Né? Mas tudo bem. Faz parte do quadrível a música? Faz. É uma matéria inteira. Tem um pedacinho meu lá no quadrível. Tem um livro, se quiser eu te peço. Música. Não pego livro emprestado. Geometria. Você me dá ou você me mostra onde mas esse aí não dá nem pra dar Geometria, e nem pra você arrumar. Então, não, dá pra você arrumar, mas você vai ter que comprar tudo junto, né? Geometria, aritmética, música e astronomia. Nós já vamos falar sobre isso aí, o trivium e o quadrível de maneira mais... Acho que é legal a gente falar um pouquinho mais detalhado. Mas eu estava falando como é que a gente muda, né, no período. Outra coisa, eu treinava, mas eu treinava num volume muito baixo, muito rápido sempre, e a prioridade era sempre estudar. Eu comecei a sentir o peso disso, tem uma hora que você fala, caramba. Então hoje a prioridade virou treinar. E eu estou estudando até melhor. Porra, é uma idiotice, né? O cara que tem a gente sabendo o que a gente sabe, né? Entendendo o que a gente entende, como é que a gente... Porque a gente já entendeu isso, porque se eu treinava, mas a ansiedade, aí a discussão anterior virou meio que concupiscível, a questão de estudar, de aprender, de estar ali, e aí me tirou várias horas de atividade física. Então hoje eu organizei melhor, e isso é importante trazer porque, quando a gente está falando de como estudar, eu estou aproveitando para inserir uma questão de equilíbrio, que eu acho que eu alcancei um pouquinho melhor agora com 50 anos de idade. Estava desequilibrado. Gosta no nosso episódio anterior, né? Gosta pra caramba no episódio anterior. Por isso que eu quis começar com isso. Eu quase falei isso lá. Aí eu achei que seria melhor trazer para esse. Eu quase falei no anterior. É bem interessante isso. Você diminuir o tempo de estudo e render mais. Né? Isso, só pegar um gancho, também aconteceu comigo, que, inclusive no episódio passado que eu falei que eu não escutava música no carro, e agora, em certos momentos, eu escuto, e me fez bem isso. Pois é. Porque eu realmente eu chegava, parava, lia. Ia no carro e assistia um conteúdo intelectual. Chegava em casa, então assim, falei, pô, cara, uma hora eu falei assim, tá demais, assim. Né? Pô, parece que a gente combinou, né? Parece que a gente combinou. E tem uma coisa que eu fiz também, porque eu também não escutava música durante a semana. Alguns trechos, que eu tô deslocando para lá para cá, os trechos menores eu escolho uma música, em geral, alguma coisa perto do que eu estou estudando. Ou uma música que eu estou estudando para escutar a interpretação de um cara, entender como é que tá ali, como é que é a respiração, como é que ele toca, como é que é a dinâmica, para me ajudar na música que eu tô aprendendo. E aí eu incluí, escutar em alguns pontos. Eu lembro uma vez, Gulu, que eu mandei uma mensagem para você com uma música, falei, Gulu, eu nunca escuto música durante a semana. Hoje eu tava precisando escutar alguma coisa, dar uma desestressada, peguei essa música aqui, esse CD especificamente, o CD Meia-Noite, do Edu Lobo. Lembro. Na década de 90, que é um negócio surreal aquilo ali. Ninguém vai falar disso, essas coisas são, música chata, daqui para isso, eu vou falar sobre isso, eu vou começar a soltar um monte de palavrão aqui. Tem até, deixa eu fazer um comentário para pegar a degradação de hoje, né? O cara foi entrevistar a menina assim numa praça, aí falou, me diz uma música que é chata, que é ruim. Além de chata, ruim. Música clássica. Chata e ruim. Também fala uma música boa. O funk que tá bastante na moda, né? Isso aí. Não, chata. Uma coisa é tu gostar, outra coisa é você admitir a inferioridade e superioridade da exatamente. coisa. Chata, beleza. Eu concordo, pode ser pra você, ruim, agora ruim, você não pode falar. Você pode admitir, gosto de música ruim, e isso aqui é melhor, mas eu gosto de música ruim. Meu costume é gostar de música ruim. Eu vou amorosear agora, vocês. Tem que admitir, né? É chata porque não entendeu. Bem possivelmente. Tem música clássica, pra quem entendeu, tem música clássica que é chata. Claro. Tem um cara, mesmo os maiores compositores, nem todas as músicas que eles fizeram foram obras-primas. Você não tem lá o Beethoven, Mozart, os mais conhecidos, Mozart, Beethoven, Bach. Nem todas as músicas desses caras são músicas que você escuta e fala, caraca,
Tem coisa que escuta e fala, pô, isso aqui... Porque a música é menos... Mesmo eles têm as que ficaram mais populares. E tem as que ficaram populares que não são a de maior qualidade. Desculpa, Gulu. Não, às vezes alguma que não é tão popular, quando você vai escutar, né, você... Caramba, as pessoas não falam dessa música aqui. Essa música é maravilhosa. E tem compositores que são... O Gabriel Fauré, por exemplo, tem umas coisas, tem uma peça dele que você não vai escutar, dificilmente você vai escutar tocando mesmo na Rádio Mac, que é o Romance Sem Palavras. Ele tem romance número 1, número 2, número 3. O número 3 é uma obra-prima, um negócio que não é conhecido muito nem pelas pessoas que escutam música clássica. Impressionante. Porque já que a gente está falando de música, a gente está nessa... Mudou o episódio. A gente está nesse estado de coisas... Tem a ver com a nossa cultura, a música tem a ver exatamente, com relação à música. Porque, por exemplo, o Alan teve uma educação musical. A música popular, ela foi feita porque você não vai começar gostando de música clássica. Você tem que ter um entendimento. Então, a música popular, ela tem esse papel. Uma música popular boa, você já tem um degrau acima que você vai galgando até chegar à música clássica. Agora, com a música popular que a gente tem, não vai sair dali, cara. Não sai dali. Pelo contrário, é uma prisão. Vai degradando cada vez mais. Vai degradando cada vez mais. É uma prisão. Bom... isso aí dá muito desdobramento de conversa legal. Eu me empolgaria facilmente. Ainda mais bebendo uma cerveja aqui com você aqui, não paro nunca mais de falar sobre isso. Inclusive, vou ficar falando sozinho aqui. Então vamos mudar, vamos trazer de volta pro... Vamos dar a palavra pro Amoroso, porque o Amoroso tá meio tímido aqui. Amoroso, a gente no episódio passado, deu uma de repórter agora, entrevistador. A gente no episódio passado trouxe algumas questões práticas do que a gente faz no dia a dia para como a pessoa poderia estudar. Imagino eu que algumas pessoas estudiosas que porventura tenham escutado o nosso episódio tenham falado, pô, caramba, isso aqui eu faço, isso aqui eles não comentaram, mas eu faço. Então, se alguém quiser fazer algum comentário aí ou mandar uma mensagem pra gente de coisas que a gente não falou, a gente faz uma adenda aí em algum episódio qualquer. Mas a gente falou do como e não falou do que. E eu te interrompi. Eu tava entrando no quê? Eu te interrompi, eu não deixei você entrar no quê, porque eu falei, isso é outro episódio. E a ideia era fazer um como, parte 2, o título é como parte 2, mas eu acho que vale trazer o quê, e eventualmente a gente faz um bate-bola aqui do que a gente estuda também, e junto com o como, no que couber. Eu vou contar uma história e fazer um disclaiminho, que eu cometi um erro no penúltimo episódio primeiro. Muito bom. Foi, cara. Primeiro, eu errei na hora de definir eu falei ex do cara, ex do querer, é a segunda declinação. É um E. Ex do querer, segunda declinação. Do cara é a primeira declinação. Cometi um erro, tô aqui retificando, é normal. Lá no que você falou, pô, foi a melhor explicação da educação que você deu até agora, naquele. Tem 3 episódios atrás, talvez. Eu já nem sei mais qual é, mas você tá bem. Ex do querer. O A foi depois, com a fonação, a gente foi alterando até ficar A, né? De educação e do que educação. Fala educação. Tu não vai conseguir nem falar direito. Tu puxa pro A, né? O CA. Porque o C fazia o som de Q, né? Mas, e a história que eu queria contar, que foi um acontecimento que tem a ver com educação, claro. Que foi um acontecimento que teve comigo nessa semana, acho que foi na quinta-feira. Eu dei uma aula no Alto Leblon, desci e eu tinha um tempo livre. Falei, vou treinar, mas, pô, como eu tenho tempo livre, eu tô sem livro aqui, eu tava desesperado, eu vou ver se eu cato alguém pra bater um papo, né? Aí sempre todo mundo para na padaria Rio Lisboa ali no Leblon, né? Aí tem sempre... Eu passo ali, 90% das vezes, tem sempre um conhecido meu sentado ali. Sempre tem personal ali. Sempre tem personal. É a padaria dos personagens ali no Leblon, né? Aí eu desci com a bike... Eu tava com tempo, falei, vou passar devagarzinho pra ver se tem alguém, eu embico se tiver alguém, né? Aí vi um colega meu, pessoal, que foi meu estagiário, e depois ele logo se formou, só que ele era mais velho que eu de idade. Aí parei, ele, pô, gritou, senta aí e tal, não sei o quê. Tava ele, que ele se formou um pouquinho depois de mim, e tinha mais 2 personagens recém-formados. Só que os 2 com mais idade, né? Do que eu, os 2 bem mais velhos, já com família, já e tal. Eles até conheciam o Pedro Ivo, MCP, eles começaram a perguntar e tudo. E tinha esse amigo meu que é mais velho que eu, e esses 2 caras que já são mais velhos de família, só que recém-formados. E esse amigo já formado mais ou menos na minha época. Sentei, amigo pagou uma mão lá pra mim,
Eu nem sou de comer mamão, né? Mas ele pagou, eu falei, vou comer, né? É muito engraçado, né? Pagou um mamão pra mim. Pagou um mamãozinho lá, caraca, eu falei, eu nem sou de comer isso, eu comia de graça, né? Meu mamãozinho lá, bate papo. Aí ele meteu aqui, né, o amigo, ó, escuta esse cara, que esse cara aí é crânio, não sei o que e tal. Aí os caras viraram, comecei a bater papo. Aí eles começaram, porque eles sentam ali, digamos assim, pra fazer certo ponto network, né? Pra ouvir conselhos da profissão, pra conhecer, bater papo, fazer amizade. Aí eu comecei a falar sobre... Aí falou, pô, Amoroso, tal, captação, aluno, não sei o quê. Começamos a conversar de captação, de aluno, de cobrança, não sei o quê, fazer tal coisa, fazer X, Y. Aí eles começaram a perguntar o que eu fazia e tal. Comecei a falar assim por alto. Aí eu falava que... Aí depois chegou uma outra amiga nossa, que é personal há mais tempo que eu, é formado um bocado mais tempo, aí perguntou sobre um aluno que o marido dela havia me indicado. Que ele me indicou esse aluno, isso aí é uma questão muito interessante de fisioterapia, professor de educação física, pela questão das bolhas, né, dos níveis, até que o Alan me ajudou muito a me introduzir nesse, digamos assim, nível. Ele me indicou um aluno que era um advogado muito renomado, né? Apesar de ser novo, era meio que um prodígio, o cara bastante situação financeira, trabalhava com pessoas de altíssimo nível. Aí o marido dela me chamou, perguntou se eu tinha horário e me indicou. Eu até comentei isso com o Alan. Por que ele me indicou esse cara? Porque esse cara é muito exigente, muito sério e com bastante... com nível intelectual bem razoável, bastante estudo e tal, porque o cara tem 30 e pouco, mas trabalha com políticos, com pessoas de altíssimo nível, e ele aparentava muita seriedade. Aí essa personal dava aula já para a mulher dele, e ela queria que ele treinasse, porque ele estava muito intermitente, meio sem paciência, ele tinha muito preconceito com personagens com baixo nível de estudo, baixo nível intelectual, muito fortões e que falavam futilidades. Fala bem claramente aqui, né? Isso é um preconceito dele, claro, porque não tem a ver força, desforça, tamanho, destamanho. Estereótipo. Ele tinha o estereótipo da cabeça e, talvez você também saiba bem isso, a maioria dos alunos, digamos assim, de bom nível, de sociocultural financeiro, tendem a ter esse preconceito. Eles tendem a ver a nossa profissão com certo nível intelectual mais baixo e que os sujeitos mais bombadões, mais fortões, tendem a ver como mais burros. Isso aí, eu acho que é tão obviedade. Vou falar a visão que mais ou menos a galera tem. Até nós, às vezes mesmo, dentro da profissão, nós temos certo preconceito numa situação ou outra. Aí, falou, Carlos, a gente falou com esse aluno, a gente falou com a mulher desse aluno, ela meio que forçou ele a ter um personal, porque ele estava treinando sozinho, treinando mal, ele é meio descoordenado. Aí esse amigo meu, meio que ele queria fazer com ele porque ele era esposo da outra personal que dava aula pra mulher dele. Aí ele, não tem horário e tal. Realmente, ele não tinha horário, mas ela me contou. Pô, o meu marido tremeu na base pra atender ele. Aí eu falei, pô, tremeu na base pra dar personal pra alguém? Porque ele ficou com um receio do que ele conversaria com o cara. Porque ele só joga de videogame, ele ia conversar aqui de videogame. Ele comprou um Play 5, ele só joga videogame. O resto, ele brinca com o cachorro, joga videogame e trabalha. Brinca com o cachorro, joga videogame e trabalha. Brinca com o cachorro, de vez em quando viaja. Aí ele ficou com receio. Ela falou com essas palavras. Ela é uma pessoa bem clara. Eu gosto de pessoa que fala assim, fala as coisas assim, do jeito que tem que falar, né? Aí ela falou, ele tremeu na base mesmo, Carlos. Se ele tivesse horário, eu acho que nem se ele tinha pegado, porque ele ia ficar com medo. Medo de acessar um aluno que ele imagina que tem um certo nível que ele não vai conseguir interagir com o aluno. Ele é seríssimo e tal. Aí ele falou pra esse aluno, olha, eu não tenho horário, mas eu tô pensando em 2 caras aqui, mas principalmente um cara. Eu só conheço um cara que realmente vai atender o seu marido no nível que ele exige que ele precisa ser atendido. Aí era a minha pessoa, né? Porque ele conhecia, claro, tem vários, vocês, porra. Mas ele me conhecia, então ele pensou em mim. Aí ele me mandou mensagem, eu falei, não, tem esse horário sim, tal, posso atender e tudo. Aí conversei. Aí ele falou, cara, ele é um cara muito sério, bem complicado, ele é muito exigente, ele é muito crítico. Então, ele falou, eu mesmo acho que pra mim não ia dar. Então, eu acho que você atenderia bem. Eu falei, aí comecei a atender ele. Na segunda aula, ele já tava dando gargalhada, ele falhando no exercício. Eu falei, cadê a seriedade desse cara? Eu falei, nossa, você falou que ele era tão sério, tão exigente. É claro que a gente
testa o ambiente, né? Eu tô falando de estudo voltado ao trabalho, à prática, né? O estudo em volta, né? Periférico à prática. Eu comecei a explicar para ele e tal. Ele tinha um fisioterapeuta de altíssimo nível também, que tinha um consultório próprio grande, muito conhecido e tal. E ele falou, pô, você vai adorar meu fisioterapeuta vai te adorar também, eu vou te levar lá nele, vamos marcar um dia pra eu te levar lá nele, ele vai te adorar, pra ele te indicar, porque ele tem dificuldade de encontrar professores pra indicar. Também um certo preconceito que vai subindo, né? Do médico fisioterapeuta pra gente, do médico pra gente. Ele vai te adorar e tudo. Aí falou que ele é muito sério, muito exigente. É exigente, perguntava muito, e eu sempre com certa prontidão de resposta, somente biomecânica. E na segunda ela já tava rindo, já tava conversando de direito, de filosofia, de Segunda Guerra Mundial, já tava batendo papo, dando risada. Aí eu contei pra essa colega minha. Não, cara, já tava rindo, a gente já tá rindo, se diverte, ele dá risada, já conversa tudo quanto tem assunto, já estamos, assim, digamos assim, com certo entrosamento. Ela, caraca, como é que tu conseguiu? Porque às vezes, as poucas vezes que eu encontrei com ele, ele é muito sério e tal, ele fala pouco, dá pouca atenção, é muito exigente, ele é um cara muito fechado. Falei, porque pelo certo arcabouço que eu construí, que não era imediato da profissão do uso prático, eu consegui atingir ele, né, pra gente gerar certa conversa, certo approach, né, certa aproximação lá, e eu consegui trabalhar com ele bem. A parte prática eu olho, observo, faço os ajustes mecânicos, os ajustes nos exercícios muito bem, e durante isso a gente vai batendo papo, conversando, e se dá muito bem. Aí ela falou que ele me elogiou pra esposa dele, pô, adorei o professor, a indicação, a gente tá indo muito bem e tal, pô, tô gostando, tô empolgado, tô até com mais vontade de treinar. Ela, pô, agradece ao seu colega, fulana, porque ele gostou muito e tal, ele não tinha gostado de um montão de professores, ele é muito observador, ele gostou, achou legal, achou que ele, pô, é bom e tudo, e foi bem. E eu explicando isso pros caras, os caras... Assim, conversando com ela, os caras prestando atenção, os caras mais neófitos na profissão, mais antigos de vida. Aí eu comentando com eles a importância, eu vou militar, né? A gente dá uma militada na alta cultura, no intelecto, a gente tenta militar pra trazer mais gente. Isso aqui é uma militância, né? Uma militância pra ter gente pro intelecto. Aí eu falei, vou dar uma militada aqui, né? Pra ver se eu desperto a coisa desses caras. Aí um personal falou comigo assim, ele nunca vai esquecer uma coisa que tu me falou, Carlos. É uma besteira, né? Ele falou, pô, o personal morador de rua no Leblon ganha 3, 4 mil. Eu tinha falado. Falei, cara, tu vem trabalhar, tu vai fazer uma sala, tu vai pegar alguns alunos, pô. Ele falou, morador de rua, o cara que mora debaixo da marquise ganha 3, 4 mil. Sacanagem, né? No bate-papo com ele, ele era estagiário, hoje ele ganha bastante bem, ele lembrou disso, ele fala isso pros outros, né? Essa fala minha exagerada, né? Aí o cara, moleque, não, pô, então eu sou morador de rua, que eu não tô ganhando isso. Falei, calma, eu sei que o mercado não tá mesmo. Aí começamos a explicar conjuntura econômica, o ambiente, ele falou que trabalhava com corrida e tal. Aí eu falei com ele a importância do estudo além do técnico. Falei, pô, vocês estudam e tal? Não, a gente estuda, eu tô querendo até fazer uma pós-graduação. Ele queria fazer até pós-graduação da mulher do meu orientador. Falei, pô, eu conheço, já dei aula nessa pós-graduação, pô, eu sou orientando o marido dela, começou a bater papo. Falei, você estuda? Ah, estudamos, lemos e tal. Falei, pô, importante. Falei, pô, mas além disso, porque eles querem atender os alunos de mais alto nível, isso aí é o sonho de todo mundo, né? A galgar posições, né, na profissão, em qualquer nível. Aí eu tava contando pra ele a história que você me contou do aluno que comentou com um aluno seu que, pô, o meu personal, ele sabe muito de história. Aí eu falei, gente, aí eu contei a história pra eles, pra mostrar a importância do que tá em volta, até pros professores mais antigos que estavam ali. Aí eu falei, cara, o Nuno podia elogiar o nível técnico, podia elogiar a atenção, podia elogiar o trato, podia elogiar o jeito de falar, podia elogiar a pontualidade, podia elogiar a vestimenta, podia elogiar qualquer coisa. Ele falou que ele achava... o meu personal sabe muito de história. Aí, os dois viraram pra mim, se viraram a cadeira, tipo assim, assustado. Cara, não tem nada, tipo assim, nada a ver. Não tem nada a ver. Foi o que o cara elogiou. Eu falei, mas o que acontece? Essas pessoas, maior nível sociocultural, econômico, eles vêm muito além do teu conhecimento. Cara, aí eu falei pra ele, gente, conhecimento técnico é básico. Você saber muito técnico, não tem limite. Você tem que ir estudando. Eu não vou te falar um limite que você tem técnico, o que você tem que fazer de mais ou menos. Você tem que ter um domínio técnico da forma que você age. É claro que você não vai ser um multi-especialista,
Porque todo mundo tem uma especialidade focada. A minha é mapa biomecânico, controle motor, que é a especialidade do doutorado. Eu sei pouco de fisiologia, não admito. De emagrecimento, eu sei quase nada. Eu sei algumas coisas básicas, sei muito o que o Alan fala, a gente vai se especializando. Falei, não vou botar limite, mas, cara, o técnico não tá nem em discussão. Falei pra ele, cara, não tá em discussão. Vocês têm que trabalhar com corrida, sabe muito de corrida. Trabalha muito com alunos lesionados, sabe muito de cinesiologia, anatomia e biomecânica, que é mais ou menos a área que eu domino mais. Você tem que saber isso. Isso aí não é... Cara, não é que o profissional técnico, ele é muito técnico, ele consegue atingir certos níveis. Não, isso aí qualquer um tinha que ser muito técnico. Para atingir certos níveis... Eu falei, mas olha, os níveis dos níveis tá além da técnica. Ah, não, eu sei que vocês conhecem esse cara muito bom tecnicamente, atinge, mas tem um ambiente, tem uma questão social dos caras que atingem bons níveis. Tem uma questão de conhecimento. Aí citei o caso do Alan, da música eletrônica. Eu falei, pô, cara, tem aluno... música eletrônica. Música... Sempre que vem eletrônica na cabeça. Clássico. Música clássica. Eu falei, pô, tem um amigo meu que... Tem aluno que fica boquiaberto com o conhecimento dele de música clássica. Ele até troca de... Pô, do que tem a ver? Aquilo surpreende o aluno, deixa ele... Caraca! E ele vê que o conhecimento daquele cara... Digamos assim, eu vou dar até uma... Meio que uma explicação mais pra galera da profissão mesmo, meio fora do comum, que as pessoas, elas precisam ter uma identificação em qualquer nível. Porque como o São Tomás de Aquino falava, né? Idem vela e idem noli. Então, em qualquer nível, as pessoas só se relacionam em longo prazo quando tem identificação. Eu falei pra você, olha só, gente, eu vou ser bem realista com vocês. Se eles veem que você... culturalmente, socialmente, não está tentando se aproximar, se esforçando ou próximo ao nível deles, certo ponto eles vão te ver como... essa palavra é meio forte, mas como se fosse um inferior, não necessariamente inferior, mas uma pessoa que faz um papel específico ali e que, ao mesmo tempo que você é circunscrito àquilo, você tá aí, eu tô aqui, e certo ponto, dependendo dos casos... com uma certa... vai manter aquele afastamento, digamos assim. Eu tô tomando cuidado aqui do caralho pra falar as coisas, né? Mas é muito pros práticos, assim, pras pessoas que trabalham com a profissão. Os alunos que me perdoem que estão vendo, mas vocês sabem que isso é verdade. Mas, ver com essa... Quando você começa a estudar, começa a se inteirar, viajar também, né? Ajuda muito, que muitas pessoas fazem viajar, porque já tem um certo assunto, uma certa identificação. Aquilo já te aproxima mais com o aluno. O técnico já tem que estar muito subentendido, já tem que estar muito ali e basicamente não interessa, digamos assim. Tem que estar ali, não interessa. Agora, para você ter essa aproximação, que não esse tipo, você é circunscrito a isso, eu sou circunscrito a isso, a gente se interage aqui e depois se afasta. Para você ficar com a pessoa durante muito tempo, só isso não basta. O cara é muito bom, ele me trata... Você tem que ter um approach de identificação, como o Tomás de Aquino falava, para você ficar 10, 15, 30, 20 anos com o aluno. Porque se você ficar aquela coisa fria, contando, olhando para a televisão, o aluno olhando para o celular. Aí depois que conta, aluno olhando para a televisão, o aluno olhando para o celular, todo mundo calado. Tem que ter uma aproximação para ter uma identificação pessoal, interpessoal, que os mantenham juntos. Eu não estou falando que você tem que estudar para ser interesseiro de colar em aluno. Não é. Você tem que estudar para se aprimorar e para conseguir conviver com pessoas de melhor nível para, em contrapartida, ter um aprimoramento recíproco, né? Porque, como os religiosos falam, né? O estudo, o aprimoramento intelectual é obrigação do ser humano. Os doutores da igreja todos falam isso. É obrigação. Ah, eu estudo... Não, cara, o que a gente faz, digamos assim, o que a gente faz, estudar filosofia, estudar trivium, quadrivium, literatura... Para um escolástico, um doutor da igreja, outro religioso, é uma obrigação do ser humano buscar entender a realidade para se aprimorar em suas virtudes. Não é que é uma... vocês fazem... Não é por fora, isso aí é religioso, cara. Mas eu adiro isso, né? É uma obrigação do ser humano. Como se fosse... É uma obrigação da inteligência, né? Do aprimoramento da inteligência, que é a coisa unicamente humana, que já que a gente tem essa coisa, a gente precisa aprimorar essa coisa. Igual um animal, aprimora sua habilidade de caça. Nós somos esse tipo de ser, precisamos aprimorar a habilidade intelectiva. É obrigação do ser humano. Também encosta no que a gente estava falando no outro que episódio. Aí, eles meio que deram uma chocada,
mas é uma militância positiva, deram uma chocada. Falei, gente, vocês buscam isso, todos nós buscamos isso, mas é mais ou menos isso. Vocês vão criando interesses. Eu detestava literatura. Eu virava pro meu irmão e falava, por que tá lendo isso, moleque? Fica perdendo tempo lendo historinha fictícia. Pô, tu é retardado? Eu falava isso pro meu irmão. Agora eu gosto mais de literatura que ele. Então você vai aprendendo com os gostos superiores a gostar deles cada vez mais. É igual música clássica, né? Você acessa ela pela intelecção. Um funk, que é uma batida quase tribal, digamos assim, o teu sensorial talvez chame mais para aquilo, te balança aquilo pelo sensorial. Isso, e o intelectual te chama da música clássica, você precisa prestar atenção. Quando você passa a gostar da música clássica, canto gregoriano eu já gosto, então isso aí já tô safe. Agora tô tentando me aprimorar na música clássica, né? Só que o funk, eu sempre fui garoto, nasci no subúrbio, quando toca uma batida daquela, dá uma mexida aqui dentro. Mas é o sensorial. Mas eu, para prestar atenção, para gostar, aquela coisa me evocar, digamos assim, interiormente, o canto gregoriano me evoca mais. Um hino muito bem executado, eu gosto de hinos de países também, né? Nos Estados Unidos, hino da União Soviética, eu adoro da União Soviética. Eu gosto desses hinos que são muito bem executados, né? Orquestra e tudo. E isso me chama mais por dentro do que o funk que me chama mais por fora, digamos assim, né? Então, aí eu falei que vocês vão começar a se aprimorar, vocês vão começar a entender isso, mas vocês precisam transcender o estudo prático, cara. Aí, já aluno meu falou, o mundo é dos hiper especializados, eles conseguem galgar as grandes posições. Uma aluna minha tá intelectual. Engraçado. Ela me falou isso, ela é intelectual também com um nicho de conhecimento muito aberto. Ela estuda tudo quanto é coisa, mais ou menos parecido comigo, né? Só que ela mesma advogou contra ela na hora de falar, não sei porquê, eu achei isso engraçado. Ela é uma profissional de altíssimo nível no meio profissional técnico que ela aborda, mas ela tem um conhecimento muito aberto, então ela meio que se atacou ali. Aí ela falou que não precisa... Eu falei, cara, mas eu não sei se eu convirjo contigo nesse ponto, porque falo muito hoje das soft skills. Os CEOs, os grandes executivos, estão cada vez abrindo mais o leque comportamental, estudando muito psicologia, estoicismo, para poder atingir melhor, e esses estão tendo mais sucesso do que talvez os engenheiros mega especializados, digamos assim, né? Muito tecnicões. Eu falei, pô, parece que o mundo tá migrando para uma coisa diferente disso que você está me falando, não parece... Os mega especializados talvez se limitam. Os grandes avanços científicos foram pelo conhecimento fora o técnico. O Newton era um tremendo macumbeiro, gnóstico. Ele conseguiu desenvolver as leis porque ele era ocultista, pô. Ele via uma correlação ocultista naquilo e quis embasar, porque ele era alquimista, ele queria transformar metais em ouro. O Hegel era tremendo também, usava muito do gnosticismo na dialética histórica dele. É muito conhecimento do demiurgo, da teleologia, né? Da solução final da história. Era muito do ocultismo. Então, tu vê que o conhecimento... se ele não fosse buscar coisa fora da filosofia, ele ia aprimorar a filosofia dele? Se o Newton não fosse buscar na macumba dele, no gnosticismo, ele ia aprimorar? Ele não ia nem criar as leis. Porque ele foi testar na prática coisas que ele já tinha do ocultismo, da alquimia, da astrologia, não da astronomia, ele era astrólogo também. O Einstein também começou a estudar filosofia por fora, estudar matemática por fora com Kurt Gödel. Então, os grandes avanços foram buscados fora da própria técnica circunscrita. Porque a técnica circunscrita vai tornar um técnico, e quem vai avançar isso aqui, vai extrapolar para o nível outro, as matemáticas não euclidianas, o cara teve que ultrapassar a abstração euclidiana. Então, os grandes avanços foram do cara que saiu da técnica focada. O técnico focado, ele é um executor. Ele vai pegar o que criaram. O cara que abre o leque vai pegar o que ele criou, né? Vai pegar coisas e vai correlacionar e criar uma nova. Aí minha aluna falou, porra, o argumento tá muito forte, não? Talvez seja isso mesmo, realmente. E eu tava explicando isso para eles na nossa profissão, né? Que eu falei, cara, isso melhorou muito a minha abordagem prática, porque eu entendi biomecânica melhor, depois de estudar um pouco de física, um pouco de fisiologia, ler um pouco de Newton lá no natural, como é que ele chegou a descobrir isso e ver que as coisas não são absolutas em determinados termos e são absolutas em outros. Aí eles ficaram, caralho, esse maluco, pô, que papo é esse e tal? Eu falei, cara, a gente fala isso no podcast, vai assistir.
Na parte 1... Me bloqueia, é isso que eu tô indo embora. Então, na parte 1... a gente deixou... Me empolguei, fudeu. Tava muito calado no outro, guardei pra agora. Engatou uma 8ª marcha, você tava no seu direito de falar um pouquinho. Se comportou bem, aí por isso a gente falou, não, deixa a criança. Tá no final da reta 330, meu irmão, na 8ª marcha. Porra, meu pode brincar, toma a bola. A gente falou no episódio passado dessa questão das pessoas acharem que tudo que vai estudar, tudo, vou baixar um artigo. Até grandes caras da nossa profissão. Não, até quem é muito técnico, talvez os melhores profissionais, eles caem um pouco nessa armadilha. Eu corro risco de ser injusto e corro risco de ser muito crítico. Mas eu vejo bastante isso. Tudo precisa... Eu era assim, fui assim durante muito tempo. Qualquer coisa que eu precisava estudar, eu achava que eu tinha que procurar exclusivamente na ciência. No PubMed. É uma espécie de gnose. E aí, o que você falou aí é interessante, porque você deu uma volta toda para mostrar o quanto é importante a habilidade mais genérica. E mesmo assim, Amoroso, em muitos casos, você ainda vai ser elogiado pela técnica, porque você vai atender bem, você vai resolver o problema. Que tem que resolver, não adianta ser só conversar de filosofia. Mas a pessoa só deixou você resolver, esse é o ponto que eu quero trazer. Exato, só deixou de ter tempo para resolver. Porque esse por fora funcionou. Esse marginal, entre aspas... A margem, tá certo. Eu sei que tá certo, mas tem que explicar que não é bandido, botou um bandido para dar aula. Não é isso. Esse marginal, ele conseguiu sustentar o tempo suficiente para a pessoa ter vontade de continuar, estar na sua presença. A confiança. E aí, a parte técnica funcionou. E aí, ela só te elogia pela parte técnica. E muita gente que é muito técnica faz essa parte marginal, a parte relacional, muito bem. Às vezes, independente do conhecimento, porque tem uma questão relacional também. Sim, e aprende na prática. É aquele negócio do cara, é a coisa meio que irracional. O cara é capaz de fazer, mas ele não é capaz de explicar. A leoa, ela é capaz de caçar, mas ela não é capaz de explicar o cálculo que ela fez, por que ela deu bote, por que ela rastejou. Ela não tem essa capacidade. A razão inteligente. Ela tem a razão, ela tem a cogitativa. Mas ela não tem a capacidade de explicar aquilo. E aí, quando a pessoa começa a estudar, ela... caramba, eu fazia isso. Isso eu tô falando porque foi o que aconteceu comigo. Eu já falei isso algumas vezes, que eu fui emburrecendo. No laboratório de fisiologia da faculdade, eu dei uma super emburrecida. A galera só consegue entender emburrecimento quando sai do emburrecimento. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. E o que o Amoroso falou, né? Ele poderia fechar com esses personagens que estavam te escutando, que é a tua maneira de atuar, que é a minha e do Alan também, que a gente atua muito em cima da abordagem biopsicossocial. O que ele estava falando era isso. Porque como ele atingiu o aluno dele, que era intelectual, ele atingiu através do social, que é do imaginário dele, é do ambiente imaginativo. Imaginativo não é só aquela coisa de você estar imaginando alguma coisa, mas é o que, já aproveitando, né, entrando nessa seara, quando fala assim, abordagem biopsicossocial, o social, esse tal imaginário, é o que os psicólogos chamam de inconsciente. Que é o que a gente, desde que a gente nasce, a gente tem muita coisa na nossa cabeça. E não dá tempo de depurar tudo. Então, você conversando com a pessoa, você sabe, o cara é intelectual, o cara lê isso, lê aquilo. E se você tem esse aporte intelectual, que no final das contas vai ser o imaginário também, porque tá na tua consciência e na tua inconsciência. E aí você consegue... Seja, por exemplo, esse aluno teu é intelectual, eu também tenho aluno intelectual. Mas tem aluno, cara, que gosta de falar de trivialidade também. E até para isso você tem que ter um certo conhecimento e uma certa maneira de... Porque daqui a pouco você também tá entrando você tem que saber até onde você pode entrar na intimidade, até onde, sabe? Porque, é teu aluno, sabe? Até onde você pode... Então, isso tudo abrange a abordagem biopsicossocial, que às vezes é mal compreendida, às vezes parece que é muito simples, né? E a pessoa fala assim, não, já entendi, mas na verdade não entendeu, e vai muito para o bio. Então, assim,
para mim, isso que o que você falou muito bem, você explicou, falou de estudo, para mim, é a abordagem biopsicossocial. Bacana, Gulu. Agora, a pergunta inicial que eu fiz, ou que eu falei entrei que no ia assunto falar, ainda. não aconteceu ainda. Mas foi bom. Seu Disclaiminho. apontamento sucinto foi muito bom. Mas é porque a gente falou assim, como estudar. Ele agora não falou como estudar. Ele está falando assim, por que estudar. Agora ele falar o que estudar na cabeça dele para a gente depurar, porque aí ele entra num grau de loucura. Vai, amoroso. O que estudar? O que estudar? Só para terminar, só para fazer uma síntese. Então, só para síntese. Um personal que tem um bom nível técnico, que é esse conhecido meu, não acessou um aluno pelo receio do conhecimento paralelo à técnica. Ele ficou com receio. E ele não é mal tecnicamente. Ele tá no bio. Ele tá no bio. Mais ou menos esse ponto. Ele ficou com receio, medo de acessar o aluno, não acessou. Talvez se ele até tivesse horário livre, ele não ia acessar, com receio do que ele poderia no social, né? Ótimo exemplo. No psicossocial. Que tecnicamente, não, dou jeito. Mas no psicossocial, ele não se garantiu em acessar esse aluno. Ótimo exemplo. Isso é muito engraçado, né? A galera ali, todo mundo achou muito curioso isso. Ela é também mais recém-formada, né? Às vezes, com mais alunos e tal, conhecimento, eles pegam no tranco de ver em que isso conta muito. Mas, porque se você, muito engraçado. Se o teu conhecimento, vamos dizer assim, fora da técnica ali, vamos dar um exemplo, né? É Flamengo, futebol e pagode, vamos dar um exemplo bem estereotipado, né? Pagode e futebol. Você vai acabar pautando o papo com o que você pode dar. E, na verdade, você tem que pautar com o que o aluno... Qual é o imaginário do aluno? Qual é o ambiente do aluno? Que ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Ele tem que sentir bem ali. Ele tem que sentir prazer, que a aula, eu me sinto bem nela. Ela já comentou isso, a aluna dele falou assim, eu me sinto bem quando eu estou com você. Esse acho que é um dos nossos papéis. A gente criar, porque a gente já falou sobre isso, nós somos os profissionais que ficamos mais tempo com o aluno. O médico não fica. Sim. Você encontra o médico às vezes, claro, às vezes você tem umas... Mesmo assim, mesmo que você está com uma... Você vai, faz o exame, volta 3 semanas depois, não sei o quê. O psicólogo é uma vez por semana, na crise são 2, mas depois passa para 1, depois passa para 15 em 15 dias. O analista uma vez na semana. Entendeu? Depois passa para 15 em 15, depois... A gente não, cara. A gente está ali, é absurdo, assim, 3 vezes na semana, que é comum você ter um aluno 3 vezes na semana. Tem todo dia, né? Todo dia. São 12 horas por mês, cara. São 12 horas. Quase meio dia. Um dia inteiro, vamos dizer assim, né? Porque você não vai ficar dormindo. A gente não se encontra 12 horas. A gente não se encontra 12 horas por dia. Por mês. Por mês. E aí? O que estudar? O que, exatamente? Tu quer que eu comece do começo, do momento, o que eu tô fazendo? Não, olha pra lá, que ali tem uma coisa chamada relógio, e a gente tem um limite. E aí, baseado nesse limite, você vai sucintamente dizer o que você acha importante. Agora eu mudei a pergunta. Mas para voltar à profissão... Deixa eu dar uma ajuda para o amoroso. Fala assim, amoroso, discorre um pouquinho, fala assim, literatura, psicologia, filosofia... Porque você foi lá no aluno. Você acabou de mostrar um caso onde... História. Você acabou de mostrar um caso em que o seu conhecimento marginal, paralelo, genérico, periférico, fez toda a diferença para que você pudesse atendê-lo. Como é que se adquire o como é, na verdade, não é como é. Que é como você adquiriu, se você contar como você adquiriu de maneira sucinta, sem precisar, porque lembrando que você tem ambições maiores do que simplesmente ser um bom professor de educação física. A gente está falando para o cara que quer se tornar um bom professor de educação física. Não dá para misturar isso. Sim. Não dá para confundir. Para o professor de educação física, o que ele precisa permear, o que precisa estar no radar dele, em termos de estudo, para ele poder chegar
num nível mínimo, porque ninguém precisa ser igual a você. Fala o que eu falei, cara, porque o Trivium não dá, entendeu? O Trivium não dá. Não dá É o que eu pro cara, falei, né? fala o que eu falei que a gente avança, entendeu? Só repete. Mas é o que eu acho possível, cara. A gente falou do Trivium em algum lê episódio. literatura, lê o Machado de Assis, entendeu? Aí se você gostar de história, lê um pouquinho de história. Saiba um pouquinho, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa. Os pontos ali históricos aí que ele é meio precisa básico, coletar. Entendeu? Por exemplo, os alunos de bom nível, eles sempre têm um conhecimento da política do momento, normalmente nacional e internacional, e um conhecimento razoável de economia, política, acontecimentos. Isso aí, você tem que estar com isso meio... Você tem até isso eu já ouvi de outros personagens que eram muito técnicos, já falando, até do Baladã, falando, pô, todo dia eu ligo no Bloomberg antes de sair de casa pra poder ver o que tá acontecendo mais ou menos, pra ter assunto, né? Então, a política americana, Trump versus Biden, o cara tem alguma coisa, ele sabe. A política econômica, o básico do Brasil, taxa Selic, inflação, custo das coisas, inflação nominal, inflação real. Precisa chegar a esse nível de saber inflação nominal e inflação real. Mas você tem que saber mais ou menos, não ficar totalmente leigo, porque isso te atinge também, né? Mas isso aí tá no campo da notícia. No campo da notícia. Mas você acessar o aluno. E você não está totalmente conversar. leigo, é legal também você saber formular as perguntas quando você sabe o mínimo. Porque às vezes você pega uns alunos que sabem muito, cara. E aí é legal o cara, pô. Conseguir até perguntar. E o cara às vezes, já cansei de acontecer isso. O cara começa a me dar uma aula. Sim. E ele sente prazer em te dar uma aula. Tem muito disso. Fala, o que tu acha? Agora, se você não sabe nem fazer a primeira pergunta, se o cara fala um negócio e você... eu só tenho um apontamento em relação à primeira parte que você falou, eu acho que ela realmente é importantíssima, mas ela não é a primeira parte. Porque o que acontece hoje? Se você não tem uma parte anterior do querer, você vai olhar essas notícias e você não vai saber interpretar. Vai saber nem como entrar. E aí você vai ser mais doutrinado pela notícia do que absorver uma informação. E isso é um outro problema, porque muitas pessoas acham que estar antenado, estudar e ter conhecimento é acompanhar a notícia diária. Sem ler um livro, sem ir numa literatura clássica, sem ir numa filosofia. Não adianta. Vai dar com os burros na água. E esse é um ponto que eu acho que vale vocês darem uma trabalhada. Porque, sabe, cara, eu assisto o noticiário, eu leio o jornal, 3 horas por dia. Cara... É a mesma coisa que o cara só lê artigo, tá emborrecendo. O meu pai faz isso, ele lê jornal todo dia, ele assiste notícia, ele tá com a taxa Selic na cabeça, inflação na cabeça, inflação dos Estados Unidos, rendimento dos Estados Unidos, ele tá com esses números tudo na cabeça, meu pai. Só que além disso... As notícias do dia sem um embasamento te emburrecem. Sim. Eu tenho rapidinho um episódio com um aluno meu que eu tava tentando, ele tá meio receoso de fazer exercício, de aumentar a carga, né, com medo de se machucar, e aí foi na hora, assim, eu não tinha percebido. Eu falei, cara, como é que eu vou falar com esse cara? Um cara altamente culto. Aí eu puxei na Cintaleb, perguntei se ele tinha lido o Antifrágil. Aí eu só falei assim, o nosso músculo... Aí ele falou, não, eu li, eu conheço. Eu falei, nosso músculo é antifrágil. A natureza do nosso músculo é antifrágil. Aí ele, então assim, eu consegui, através da poética, do imaginário... explicar uma coisa que se eu fosse explicar fisiologicamente, eu tava assim, o cara ia ficar assim, tipo, porra, foda-se. Assim, entendeu? E aí coincidiu, assim, eu poderia, né, não conhecer, mas calhou. E eu falei, ajudou. Mas aí eu quero agora o seguinte, amoroso, na prática, eu quero que você dê recomendações, cara. Tá. Já tava pensando aqui já. Então manda brá. Para você se inteirar, principalmente da sua nação, é literatura brasileira. Porque você pega... Quais livros, amor? Você pega Lima Barreto ali. Afonso Henriques de Lima Barreto. É até o nome do fundador de Portugal, né? Lima Barreto, Machado de Assis. Principalmente os dois ali no começo do século. Quando vocês veem o que ele escreve... século? Do século XX. 1900 e pouquinho. 1904, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Início do século XX. Começo do século XX, né? 1900 e pouquinho. 1920 para trás... Naquela época, pululava um grande número de intelectuais, né? De jornalistas intelectuais ali, coisa que
da década de 50 pra frente, parece que teve uma bomba atômica que matou todos os intelectuais que tinham, né? Tô tentando reconstruir agora, mas naquela época tinha muito intelectual, muita gente de altíssimo nível. O que eles falam nos livros é quase a mesma coisa que rola. Não mudou nada, assim. Não mudou nada do ponto de vista de malandragem, só que os malandros eram do nível intelectual muito melhor do que os malandros de hoje. Escreviam a alma do brasileiro, Exatamente. né? Principalmente Na literatura brasileira, Machado, os dois autores. Lima Barreto, Vai Machado lá, de Assis. trilogia. Trilogia dos maiores romances do Machado de Assis. O meu preferido é Dom... Vou não pau, né? Meu preferido é Dom Casmurro. Só que aí tu vai pode ser na cronológica. Vai primeiro Memória. Dom Casmurro, o Quincas Borba aqui no meio, porque o Quincas Borba já aparece no Dom Casmurro, né? Já é um personagem do Dom Casmurro. Mas você não precisa conhecer o Quincas Borba antes, porque ele é mais contextualizado depois. Então tu vai... Memórias Póstumas? Não, tu vai primeiro... Minha indicação. Dom Casmurro, Quincas Borba e, por terceiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Beleza. Esses três aí tem que ler. Do Lima. Isso aí, qualquer brasileiro deveria ter lido ou ler. Não tem como correr. Você vai ter que ler. Se tiver com 90 anos na cama, tu pega e lê, que tu pode morrer antes de ler essa porra. Concordo com você. Aí E às Lima vezes Barreto. tem que reler, né? Que é o meu caso, porque li essa porra com 14, 15 anos, não lembro direito. Só lembro do quanto foi bom ter lido. Sim. Lima Barreto, o quê? Lima Barreto. Aí tu pega Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é bom pra cacete, fala muitas coisas que tem a ver com a política passada, que tem a ver com hoje também. E, principalmente, aquele trecho que eu até te falei hoje, quando eu fui comprar meus móveis, vou até pra explicar o Lima Barreto, né? Amoroso, dá uma olhadinha pra lá, por favor. O Policarpo Quaresma... Solta os livros, por favor. Rapidinho, só pra... Rapidinho, vou tentar ir rapidão. O Policarpo Quaresma tinha uma biblioteca gigante em casa e ele era um político, ele era um funcionário público. Já contou essa história aqui. Já Então contei? resume bem, mas pode contar de novo. Quando eu Pra fui que comprar... ele quer tantos livros? Se ele não é nem doutor, advogado, quando fui comprar meus móveis pra poder botar a biblioteca, a minha esposa fala, não, que ele tem muitos livros, 800 livros em casa. 2 pessoas me perguntaram, você é advogado? Aí eu falei, caraca, o Lima Barreto já falou isso há 100 anos, caralho. É a mesma coisa, mesmo pensamento brasileiro, não muda porra nenhuma, né? Tu é advogado? Minha mulher, fala o que é pra não ter que explicar. Sou, acabou, vai. Pra ele falar que ele é economista. Eu falei, vou falar que sou economista. Falei, não, ele tá se formando em economia agora. Minha mulher responde por mim, né? Já toma na minha frente, fica puta. Colérico. De colérica, já tô na minha frente. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Isaías Caminha. Tristes Recordações de Isaías Caminha. Pode ter errado. O livro lá do Gonzaga. Esqueci o nome inteiro do livro. Mas são os 3 maiores romances, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma. As recordações do escrivão Gonzaga. O nome é assim, esqueci o nome. Amoroso. E Vamos fazer o seguinte. Trilogia dos 3. Pega depois o link do livro. Deixa na A descrição. gente deixa na descrição. Deixa na Só que descrição. lembrar pra não Os 3 livros. ficar pro Rodrigo. E do Lima Barreto também. Do Machado de Assis, A Teoria do Medalhão. Também é bom É ver. boa pra caralho. E do Lima Barreto, O Homem que Sabia Javanês. Ok. Pra ver os golpistas E 71 aí, de hoje. sai da literatura brasileira ou você vai... Tu pode ler lá os Sertões, mas os Sertões, pro teu usual, não precisa ir lá nos Sertões, não, que é um aspecto cultural específico do Nordeste, tudo tal. Literatura brasileira. Eu não vou nem falar Camões pra não entrar na punhetância, né? Mas fica nesses 3. Agora, história. Pra tua Esses prática... 3 quem? O quê? Você falou 2 autores, agora fica nesse... Não, trilogia. essa trilogia Duas dos 3. duas Dos trilogias 2. de Duas cada um. trilogias dos Ok. 2. E mais esse contozinho de cada um separado. Ok. Homem que Sabe Javanês, Teoria do Medalhão. E depois, por exemplo, vou falar logo da história. Na história, você precisa ter certo conhecimento da Segunda Guerra Mundial. Cara, que eu já conversei de Segunda Guerra Mundial com um aluno, foi uma grandeza. Tem algum livro pra indicar, Amoroso? Cara, Segunda Guerra Mundial, tu pode Não precisa falar, você ler tem ou o não Beaver, Beaver. Você vai pegar o link disso tudo e a gente vai botar lá na embaixo, descrição. que você pode ler, que é um conhecimento apanhado da Segunda Guerra Mundial. Vê Tá, documentários além também. da Segunda Guerra Mundial, tô te Documentários- acelerando. Você vai querer contar contextualizar documentários- cada tu vai livro, ver. fudeu. Primeira Guerra Mundial, vou botar aqui embaixo também, tem um boxezinho de livros pequenos que dão uma contada na Primeira Guerra Mundial, que houve uma grande cisânia ali entre as monarquias antigas e depois elas se secularizaram, né? Monarquias religiosas, depois se secularizaram, transformaram em repúblicas e tudo. É interessante para a história. Revolução Francesa é o mais importante.
Revolução Francesa, necessariamente tu não precisa ler um livro, tu pode ler o do Max Gallo. Que é oriunda do termo esquerda e direita. Que é oriunda do termo esquerda e direita, centro, também vê ali e tal. Tu pode ler o livro do Max Gallo, que é da editora LPM Pocket, tem até pequenininho, 2 livros, tu consegue ler rapidinho, Max Gallo. Ou ver documentários. Documentários já te satisfariam do Tem conhecimento. algum pra indicar? Não, assim, de cabeça não. Mais Mas livro, depois né? você eu pego pode mais lembrar, a livro. gente tá gravando aqui, até ser publicado, você já lembrou, a gente botar na descrição. Posso botar lá embaixo. A questão é que a gente não pode dar mole com isso, porque a gente tá falando que vai estar aqui embaixo na descrição. Tem que mandar tudo isso no grupo. Ok, aí amoroso, depois. você tem pouco tempo para terminar. Deixa eu ver. Depois dali, um certo conhecimento do período aqui da ditadura militar, né? Isso é E muito depois importante. da Constituição de 1988, quando transformou em república ali, para saber mais ou menos o que aconteceu. Se você, depois eu mando para você, você vê se você aprova e a gente coloca. Qual que tu tem para indicar? Já fala aí. Não lembro de cabeça, mas eu tenho ele guardadinho lá. Tem um certo conhecimento dali. Cara, tem uma Wikipedia e depois um interesse maior já te dá uma satisfarida. E primeira, segunda, Revolução Francesa, primeira, segunda, Constituição do Brasil e os conhecimentos atuais de política, né? Os últimos presidentes e tudo. Acho que a história do Império também, a chegada da família real. A história do Império, chegada da família real. Tem a ver com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem a ver com a vinda do... Sim. Presta atenção na lista que a gente vai ter que colocar aqui embaixo. Isso é bacana. Napoleão empurrou a família real para cá. Agora é o que, né? A gente vai botar, eu acho que a gente deve até fazer uma curadoria de botar numa ordem legal. Eu acho que seria isso, ó, Revolução Francesa, em ordem cronológica. Revolução Francesa, chegada da família real no Brasil, aí depois Primeira Guerra, Segunda Guerra e período ditadura militar. Ditadura e começo da República. E também tem um conhecimento também das bases da civilização ocidental. Isso aí tem que ter. Religião cristã, direito romano e filosofia grega. Tu tem que ter um conhecimento razoável desses 3 pontos. Bem lembrado, bem lembrado. Que é isso que formou a gente trabalha com isso, o nosso imaginário é esse, né? A gente vive com isso. Perfeito. Então, entender ali, por cima, cara, você pode ler um livro de história da filosofia mesmo, não precisa ficar maluco lá, não. Mas cuidado, porque livro o Completon, cara, não é um livro. Pirocão, gigante. É um calhamaço, são 4 Giovanni Reale também é meio grande. Eu não vou explicar merda, não. Depois você vê direitinho e vê essa ordem desses livros. E o Giovanni Reale, além de ser o mesmo tamanho, acho que ele tem 4 volumes. Assim, posso estar enganado, mas acho que ele tem 4 volumes também. E ele tem os spin-offs, que ele tem só sobre isso. Uma pinca de spin-off. Platão, com não sei o quê. Só sobre Platão, aí acho que tem mais de um volume. Tem Plotino, tem Heráclito, tem... Então tem que tentar pegar alguma coisa de... Ou eu acho que nesse caso, não sei se vocês acham isso, para a maioria, talvez um curso de filosofia. Melhor um curso de história da filosofia. A gente pode pesquisar se tem algum, né? Mas eu acho que isso é mais delicado, porque você estaria indicando um curso, aí tem um outro que também pode ser bom. Mas a gente... Então, escolher um livro ver um livro, porque é foda do Completon, cara, 4 volumes. Tem que ser um manualzinho mais 4 prático. volumes de aproximadamente 1000 páginas cada um, amor. Para ler aquilo ali, tem que tá tentando dar para galera algo viável. Já é conteúdo pra caramba. Dentro desse conteúdo, o que realmente a pessoa pode, dentro de, sei lá, nos próximos 2, 3 anos, ela fazer uma dedicação para aquele negócio, sem deixar de estudar a parte técnica. Isso para a gente é uma coisa óbvia, que nenhum de nós aqui faz isso, mas ela traçar esse caminho que dá uma diferenciada bacana. Sim. Ler um livro de introdução à filosofia, sobre os principais filósofos gregos, né? Ali embaixo. O direito romano, ninguém estuda o direito romano, né? Mas tem uma certa noção de Império Romano, principalmente o período ali da ditadura de Júlio César. Eu vou dar pós-episódio, eu vou dar uma filtrada, junto com eles, a gente vai dar uma debatida, vai ter uma porradaria interna, e o que vai estar efetivamente na descrição, na ordem, é aquilo que a gente acha que é o mínimo necessário, porque senão você começa a fazer daqui a pouco um estudo completo, aí a pessoa que olha para aquilo ali e consegue cumprir aquela tarefa, fala, eu quero mais, ela provavelmente vai achar o caminho, se ela não achar, ela procura a gente. E Bíblia Sagrada. Aí assina... O Sociedade assina a nossa... E ler a Bíblia. Metamorfose.
A gente tem que ter ali para os conhecimentos morais e tudo, que é o que a gente usa. Né? O nosso esteio moral tá ali, sendo o que você for, macumbeiro, ateu, cristão, qualquer coisa. Eu não lembro agora, infelizmente, mas se depois a gente achar, pegar o episódio, botar aqui também no link, o episódio que a gente fala sobre o Trivium. Tem um episódio que a gente fala sobre o Trivium. Se a gente não lembrar qual é, aí eu não vou dar essa prometida. Lá na assinatura, essas coisas estão mais bem descritas. Fechou? Beleza. Show. Muito bom, Amoroso. Você foi na 9ª marcha. Do nada deu... Nem 8ª. Botou um... 430 Inventou uma marcha por a hora, mais. né? Botou o carro a 430 por hora na reta. Gente, final. Muito obrigado por quem esteve conosco até aqui. Espero que tenham aproveitado Até a próxima. a empolgação do Amoroso. E aproveitem mais ainda aí as dicas, que não são dicas, são recomendações importantes. No YouTube tem para aumentar a velocidade, tem para diminuir? Tem? Tem? Tem. Aí. Botar. Tem que botar no 0.75, Volta lá, 0.5. bota 0.75, escuta tudo que ele falou, que aquilo ali é uma história bem legal da questão biopsicossocial. Sim, o Amoroso exatamente. deu uma super aula sobre isso hoje. Obrigado, Amoroso. Exemplo poético, bom exemplo poético. Exatamente. Foi sensacional. Muito bom. Pra gente aqui foi muito bom. E eu acho que quem tá antenado gostou também. Se ligou. Um abraço, galera. Um abraço. Valeu.